Sabe, quando você pensa no Brasil, o que geralmente vem à mente? As praias do Rio? A imensidão da Amazônia? Provavelmente, né? Mas e se o verdadeiro coração geográfico e hídrico do país estivesse escondido bem ali, no centro de tudo? Pois é, hoje vamos mergulhar em Goiás para entender a importância, que é de verdade surpreendente, desse estado. E olha, essa coisa de estar no centro não é só um detalhe no mapa, não. É um ponto super estratégico que acaba influenciando, bom, tudo, da economia até a ecologia. Bora entender como é que isso funciona na prática. Então, para começar, vamos entender de onde vem esse apelido, né? Coração do Brasil. A localização de Goiás é como se fosse um grande hub, sabe? Uma verdadeira encruzilhada que conecta as veias de um país continental como o nosso. Olha só que interessante a posição de Goiás. O estado faz fronteira com estados de quase todas as regiões do Brasil. Tem Tocantins lá no norte, Bahia a nordeste, Minas Gerais mais pro sul. É tipo aquela peça de quebra-cabeça que encaixa tudo, sabe? Conecta o norte com o sudeste, o nordeste com o centro-oeste e ainda por cima abraça o Distrito Federal, que é a capital do país. E essa importância estratégica não é de hoje, viu? Ela é histórica. Pensa só, grandes projetos nacionais, tipo a Marcha para o Oeste, que foi aquele movimento para ocupar o interior do país, ou até a própria construção de Brasília. Nada disso teria sido possível sem essa localização central. Goiás sempre funcionou como uma grande ponte para integrar o Brasil. Ok, já entendemos a localização. Agora, vamos mudar um pouco o foco e olhar para a paisagem. O relevo de Goiás é fascinante. É dominado por terrenos muito antigos, bem elevados. É como se fosse um palco geológico que acaba moldando todo o resto por ali. A maior parte do estado fica em cima do Planalto Central brasileiro, com umas altitudes que, definem o horizonte. E quando a gente fala de formações como a Chapada dos Veadeiros, não é só pela beleza, que é espetacular. Aquilo ali é testemunha de uma história geológica de milhões de anos. É tudo feito de rochas cristalinas e sedimentares super antigas. E claro, esse relevo todo acaba ditando o clima. Lá em Goiás, as estações do ano não são bem marcadas por frio e calor. Não. A grande diferença é a água. Tem a estação das chuvas, que vai mais ou menos de outubro a abril, e é ela que dita o ritmo dos rios, da agricultura, de tudo. E depois vem a estação da seca, de maio a setembro. Aí a coisa complica, porque o risco de queimadas fica altíssimo. A vida lá realmente gira em torno dessa dualidade. Beleza, agora a gente chega no ponto que é talvez o mais importante e com certeza o mais surpreendente sobre Goiás. Porque escondida nesses planaltos gigantes, existe uma função que é vital não só para o estado, mas para o Brasil inteiro. É o grande segredo da região. Então fica a pergunta, né? O que é que torna esse planalto, bem no coração do Brasil, tão fundamental para a vida de milhões e milhões de pessoas? Gente que mora a milhares de quilômetros de distância dali. A resposta está toda numa ideia: divisor de águas. Para entender fácil, pensa no telhado de uma casa. Quando chove, a água não cai para um lado só, né? Ela escorre para lados diferentes. É exatamente isso que acontece nos planaltos de Goiás, só que, claro, numa escala continental, dando origem a alguns dos rios mais importantes que a gente tem no país. 3. Grava bem esse número. 3 é a quantidade de bacias hidrográficas gigantescas que nascem, ou pelo menos são fortemente alimentadas pelas águas que brotam lá, em território goiano. É incrível pensar nisso. As águas que nascem em Goiás vão para 3 direções completamente diferentes. Uma parte vai para o norte e alimenta a bacia do Tocantins-Araguaia. Outra parte desce para o sul, formando a bacia gigante do Paraná. E ainda tem a que vai para o nordeste, para a bacia no São Francisco. Não é à toa que chamam Goiás de berço das águas do Brasil. É literal. E bom, onde tem tanta água assim, claro que tem muita vida. E isso nos leva direto para o bioma que domina a paisagem de Goiás, que é o Cerrado. Um lugar que tem uma riqueza biológica que, olha, é de cair o queixo. Sabe aquela imagem que muita gente tem do Cerrado? De um lugar meio seco, só com árvore torta? Então, pode esquecer. A realidade é outra, completamente diferente. O Cerrado é reconhecido cientificamente como a savana com a maior biodiversidade do mundo. Isso mesmo, do planeta inteiro. E um ponto super importante de entender é que o Cerrado não é uma coisa só, um cenário único. Essa ideia de que é tudo igual está completamente errada. Na verdade, ele é um imenso mosaico, sabe? Um conjunto de vários ecossistemas diferentes, cada um com suas características, suas plantas, seus bichos. E a variedade dentro desse mosaico é incrível.
O cerrado vai desde o que a gente chama de campo limpo, que são aquelas áreas bem abertas, até o cerradão, que já é uma floresta bem mais densa. Mas talvez o mais vital de tudo sejam as matas de galeria. São aquelas florestas que se formam bem na beirinha dos rios, sabe? Elas são como corredores verdes que protegem a água e servem de abrigo para um monte de bicho. E claro, com tanto habitat diferente, a fauna que vive ali é riquíssima e super única. Pensa nos animais que são símbolo do Brasil. O lobo-guará, o tamanduá-bandeira, a onça-pintada, todos eles têm no Cerrado um dos seus principais refúgios. É a casa deles. Bom, e tudo isso nos traz para o presente e para os desafios de hoje. Porque proteger uma região tão importante como essa exige um jogo de equilíbrio muito, muito delicado. Vamos voltar um pouquinho naquela ideia do berço das águas? A lógica é bem direta. A saúde do Cerrado está 100% ligada à segurança hídrica de boa parte do país. Proteger esse bioma não é só uma questão ambiental, é proteger a nossa própria água. O problema é que esse bioma tão vital está sob ameaça, e é uma ameaça constante. A expansão da agropecuária, o desmatamento, as queimadas que ficam fora de controle na época da seca, tudo isso não destrói só as plantas e os animais. Isso ameaça a própria capacidade do Cerrado de continuar sendo essa grande caixa d'água do Brasil. Então, o ponto crucial, o nó da questão, é exatamente este. O grande desafio, não só para Goiás, mas para o Brasil inteiro, é conseguir encontrar um caminho que equilibre o desenvolvimento econômico, que é necessário, com a preservação do meio ambiente. E não é uma escolha simples de um ou outro, né? É bem mais complexo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que é fundamental. Por que proteger Goiás, proteger o Cerrado, não é um problema local de um estado só, é um desafio nacional. Então, a reflexão que fica é: como é que o Brasil pode proteger o seu próprio coração e, ao mesmo tempo, continuar avançando?